Olá, alunos! Aqui é a professora Cristiane. Eu vou falar um pouco sobre coesão e coerência. Creio que vocês já devem ter assistido a aula no canal Rede Minas, então eu só vou esclarecer alguns aspectos para facilitar a resolução da atividade. A coesão e coerência, gente, é importante para a construção do texto. Então, elas devem caminhar juntas para que a gente possa fazer um texto harmonioso. A coesão, ela está relacionada com a estrutura do texto, com o aspecto formal. Ou seja, aqui vai ser como você uniu as palavras, como você retomou as ideias. Então, nós vamos precisar das palavras e dos conectivos. Então, nós vamos fazer a conexão dessas palavras para que elas se relacionem e vai conferir ao texto um aspecto de unidade, e não de um texto fragmentado. Então, para isso, é necessário que a gente utilize as palavras adequadas no lugar correto. E precisamos saber utilizar os conectivos. E quais são eles? As preposições, que nós vimos no ano passado, né? Conjunções, advérbios e pronomes. Então, essas classes gramaticais, elas vão ser utilizadas como conectivos. Vão ligar as palavras, vão ligar as ideias para que o texto ele fique coeso. Na coesão também é importante a seleção lexical, que refere-se à escolha das palavras adequadas. Então, ao escolher as palavras adequadas, a gente vai evitar repetições, o que é muito importante porque vai evitar que o texto fique cansativo. Além de evitar repetições, as palavras usadas, elas podem causar impacto ou não. Aí nós temos aqui dois exemplos. No primeiro, 5 elementos tomaram posse do carro de 2 vítimas de assalto. No segundo, 5 ladrões roubaram o carro, causando 2 vítimas. Percebam aqui que a escolha das palavras, elas podem causar impacto ou não. Nesse segundo exemplo, ladrões causam mais impacto que elementos. Roubaram o carro causa mais impacto do que tomaram posse do carro. Então, a seleção lexical, além de evitar repetições, elas podem utilizar palavras mais duras ou não, para causar esse impacto ou não causar impacto, abrandar mais a informação. Temos aqui o exemplo. Os legumes são importantes para manter uma alimentação saudável, as frutas também. A palavra também, ela está sintetizando toda essa informação aqui que foi dita anteriormente, que são importantes para manter uma alimentação saudável. Então, eu não preciso repeti-lo aqui na frente. Logo, também, além de retomar, ele está sintetizando. Agora, olha o segundo exemplo. Os legumes são importantes para manter uma alimentação saudável. As frutas também são importantes para manter uma alimentação saudável. Aqui, houve essa repetição desnecessária, o que deixou o texto cansativo. Desnecessária porque nós temos a palavra também retomando essa ideia, retomando e sintetizando. Então, não havia necessidade de repetir novamente. Quanto ao uso dos conectores, vamos analisar esse exemplo aqui que tem erro de coesão. Elas gostam de jogar bola, elas gostam de dançar. Aqui, percebam que tem a repetição do termo elas gostam. No segundo exemplo, nós temos a coesão correta. Elas gostam de jogar bola e de dançar. Então, aqui, ao invés de repetir novamente elas gostam, a pessoa colocou um conectivo, né? Uma conjunção de adição para fazer essa ligação sem precisar repetir. Então, nós temos aqui o uso de uma conjunção como conectivo. Olha esse exemplo com o erro de coesão. Hoje é aniversário da minha vizinha. Minha vizinha está fazendo 35 anos. Novamente, nós temos a expressão que está repetitiva, né? Minha vizinha, minha vizinha. Então, na coesão correta, nós temos hoje é aniversário da minha vizinha. Ela está fazendo 35 anos. O pronome pessoal ela substituiu e retomou a expressão minha vizinha. Então, aqui a gente evitou a repetição desnecessária.
Já a coerência, gente, ela tá ligada com a forma lógica. O texto, ele precisa fazer sentido. Então, nós temos uma organização de ideias de uma forma que vai fazer sentido, o texto vai ficar harmonioso. Então, é um conjunto de informações que o leitor ele vai compreender. Então, quando a gente pega aqueles textos que tá uma bagunça, que uma coisa não tem relação com a outra, esse texto ele não tem coerência. Então, essas palavras, para ter coerência, elas precisam estar conectadas e fazer sentido. Nesse exemplo aí da placa, nós temos aberto todos os dias, descanso semanal terça-feira. Percebam que está incoerente. Se tem um descanso semanal terça-feira, por que colocou que é aberto todos os dias? Então, não tem lógica, não tem sentido. Outro exemplo aqui. Fui à praia me bronzear porque estava nevando. E quando isso ocorre, o calor aumenta, o que faz com que sintamos frio. Percebam que nesse texto ele tem coesão. Por que tem coesão? Olha só essas palavras aqui que estão em vermelho. Foi utilizada de forma adequada os conectivos, né? Como vocês podem perceber aqui. Mas o texto ele não tem coerência, ele não tem sentido. Por quê? Se a pessoa foi à praia para se bronzear e a praia estava nevando, e quando neva faz calor, e faz com que sintamos frio, não tem relação nenhuma, não tem lógica nenhuma. Então, é um texto incoerente. Aqui nesse exemplo, ele está na apostila SUAS, vocês podem acompanhar. É um texto falando sobre as selfies. Bora lá fazer a leitura. Por norma, as selfies são feitas com os celulares das próprias pessoas. O objetivo de uma selfie é fazer com que o fotógrafo apareça na selfie. As selfies podem ser individuais ou em grupos, as conhecidas selfies de grupo. Percebam o quanto foi repetitivo a palavra selfie, o que deixou o texto cansativo, repetitivo. Agora, olha esse segundo exemplo. Aqui nesse texto, o autor ele utilizou outras palavras para retomar a palavra selfie. Ou seja, ele fez uma seleção lessical, para não ficar repetitivo e para não ficar cansativo. Então, o termo refere-se a selfie. O autorretrato de si, que é um sinônimo de selfie, também faz referência a ela. A palavra também faz referência a selfie. Elas, que é um pronome pessoal, também está retomando selfie. Então, olha só quantas palavras ele utilizou para não repetir a palavra selfie. Então, o texto ele ficou mais harmonioso, fica mais fácil a leitura e não fica cansativo, porque ele fez essa seleção de palavras para poder retomar a selfie. Então, aqui nós temos um texto coeso, né? Abraços, até a próxima aula.